Olá a todos. Estou gravando este vídeo com o título Pavimento Ferroviário, por que se utilizar análise estrutural dinâmica? O objetivo é exatamente tentar mostrar que a via de cálculo estrutural dinâmica é a mais adequada e talvez seja até a mais correta, vem inclusive de encontro ao conceito de mecânica dos pavimentos, como veremos a seguir. Todos nós engenheiros sabemos o que é a mecânica e na cadeira ou na disciplina de rodovia, transportes, nós estudamos sobre mecânica dos pavimentos. Vamos aqui tentar rever alguns conceitos. O que é mecânica? A mecânica é o ramo da física responsável pelo estudo dos movimentos. A mecânica se divide na estática, quando o equilíbrio das forças é feito em repouso, a cinemática, que descreve os movimentos dos corpos sem detalhar as causas, e a dinâmica, que descreve o movimento dos corpos e suas causas. Aqui apresentamos a equação diferencial do movimento. E todos nós sabemos que todo corpo em movimento, que é o caso de um caminhão, de um ônibus, ele, ao se movimentar, ao vencer as forças de inércia, esse movimento gera forças fictícias de inércia. E quando em repouso, nós temos apenas as forças potencial, que seria a situação em que o corpo está em equilíbrio, que seria a parte da estática, né? A parte da estática, da mecânica, que estuda os corpos em equilíbrio. No entanto, vejamos aqui a equação geral do movimento. Observem, a equação geral do movimento nós podemos dividir em duas parcelas. A da energia potencial, que seria esse único termo da equação, e a cinética, que seria esses dois membros da equação diferencial. E aí vem a questão: por que então todos os softwares utilizados nos estudos mecanísticos dos pavimentos, nos cálculos mecanísticos, tanto para pavimento rodoviário como ferroviário, utilizam apenas a parcela potencial? Qual é o motivo? Quando nós sabemos que o princípio da conservação da energia engloba a energia potencial e a energia cinética. E diz que a soma das duas se mantém constante. Esse é o. De forma que, definido esses conceitos sobre a mecânica dos pavimentos, a utilização da equação diferencial do movimento na sua plenitude, vamos tentar esclarecer ou tentar entender por que todos os softwares utilizados no cálculo de dimensionamento dos pavimentos utilizam apenas a parcela do movimento da energia potencial. Olha, perceba aqui que a energia potencial está diretamente vinculada ao deslocamento da equação diferencial do movimento, ao deslocamento. E quando você utiliza só essa parcela, só esse membro da equação diferencial, na realidade nós só temos conhecimento do deslocamento. É como se o corpo estivesse em repouso, parado, né? Não existe a velocidade e nem a aceleração. Então, não há necessidade de introduzir no sistema a massa do corpo em movimento e os tipos de amortecimentos que a estrutura do sistema permite. Então, para ultrapassar
a ineficiência da não utilização da plena equação diferencial do movimento, o que normalmente se faz? Antes da resposta, vejamos aqui esse gráfico, reflexo do estudo de dois professores, Salomão Pinto, do Instituto Militar de Engenharia, e o Regis Martim, do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O que eles fizeram em conjunto? Através de vários ensaios, creio que triaxiais dinâmicos, com várias amostras coletadas, nós temos até aqui o R2, quase próximo a 1, eles construíram essa curva tendência do resultado dos ensaios. E a curva tendência, a equação da curva tendência, aqui está representada. De tal forma que eles definiram 4 tipos de módulos elásticos. O que nós temos aqui no desempenho são os módulos elásticos até a ruptura. Então, o máximo módulo elástico na curva é o módulo dinâmico. A seguir, nós temos aqui o módulo resiliente, inferior, o módulo estático e o módulo na ruptura. Por que a definição? Eu me reportei aqui essa definição. Se esse aqui é o módulo estático, e nós estamos vendo que é inferior, por que na equação, sua equação potencial, não foi usado o módulo, aqui na formação da matriz de rigidez, se tenta utilizar o módulo resiliente ou o módulo dinâmico, e não o verdadeiro módulo da análise estática, que nós acabamos de ver aqui, ó, esse módulo estático. E sim, é utilizado esses dois. Justamente, exatamente, para suprir a deficiência de não ter sido utilizados os outros dois membros da equação diferencial do momento. Aí fica fácil, com ensaios coletados em pistas experimentais, em campo, ajustar o módulo para que eu tenha o deslocamento, ou vice-versa, ou ajustar o deslocamento para que eu tenha o módulo correspondente. Com esse ajuste, eu consigo checar, aferir os resultados de campo. O correto seria a utilização da matriz global ou a matriz diferencial do movimento. Continuando o raciocínio, já vimos aqui a origem dos módulos, conceituação. A seguir, vamos estudar ou tentar definir, que é um dos pontos cruciais, um dos pontos mais importantes de uma análise matemática, a definição da carga externa aplicada no sistema. Coloquei aqui os vagões, né, de trem, vagões de carga. Aqui tem um registro, mais ou menos em 32 segundos, um registro captado com um acelerômetro magnético, colado nos trilhos, com a passagem de uma composição rodoviária em 32 segundos, né, coletou-se essa informação. No entanto, a intenção aqui é aplicar o carregamento da forma do movimento harmônico. É algo dessa forma. E aí, o que teríamos que fazer? Se nós tivéssemos um caminhão desse adaptado para andar em trilhos, esse aqui é um equipamento, creio que australiano, em que os sensores posicionados aqui próximo à roda captam a excitação provocada pelo giro da roda em movimento. Esse aqui é um outro tipo de equipamento para captação de vibrações de um corpo em movimento, no caso de uma roda ou de um pneumático. Esse aqui é mecânico, né, porque os sensores são colocados aqui na esteira. Esse aqui, o sensor é através de raio laser, que fica fixado na própria cabine. Então, isso aqui seria o sensor ideal para se adaptar a um
carro, um truque, um carro para andar em linha de ferroviária, fazer a captação dessas vibrações. E assim nós podemos ter o conhecimento geral da equação diferencial do movimento. Para a definição da carga externa aplicada no nosso modelo matemático, recorreu-se aos conceitos de fadiga. Todos nós sabemos também o que é a fadiga. É a tendência que o corpo tem de se desagregar, romper, por aplicação de esforços alternados. Aqui, utilizando o conceito do August Wöhler, ele criou o conceito de curvas stress number, que é a desagregação, a perda de resistência de um material à proporção que você aumenta o número de ciclos. E temos aqui a proporção que se aumenta o número de ciclos, você aumenta uma certa tensão, que está chamando de amplitude, que pode levar o corpo à fadiga. Então, o corpo vai perdendo a capacidade de ruptura até atingir o ponto onde começaria a fadiga. E como foi feito, ou qual foi a ideia utilizada pelo autor deste trabalho para gerar a carga externa aplicada no sistema, que eu denominei através de um fator de carga dinâmica equivalente ao número de ciclos. Sabe-se que ao passar uma carga, um determinado eixo sobre um trilho, vai haver a indução de um nível de tensão, que, com certeza, não é o da ruptura. Porque o acúmulo dessas tensões é que vão levar o trilho à ruptura. Se nós compararmos a relação de uma única passagem do eixo da roda-truque e a tensão que levaria o trilho à ruptura, esta relação eu utilizaria para definir o meu fator de carga dinâmica equivalente. Assim como eu sei que esta relação ela está entre 4 a 7 vezes. Neste trabalho, para o estudo de ferrovia, eu adotei um valor intermediário. Adotei, por exemplo, o valor de 6, que é esse C. O C1 que vocês estão vendo aqui é o inverso desta relação. Então, simplesmente, o inverso daquela relação, o número de ciclo na potência daquela relação, é que eu chamo de fator de carga. E aqui tem o desenvolvimento que é utilizado no programa, nos cálculos. Definida a carga externa, vamos definir a reologia utilizada no modelo matemático, ou uma reologia dinâmica não linear. O que é esta reologia dinâmica não linear? Nós sabemos que o corpo, quando ele recebe carga e descarga por carga alternada, ele tem um comportamento histerético. O que é esse comportamento histerético ou histerese? É a capacidade que um corpo tem de dissipar energia ou desagregar por dissipação de energia em cada ciclo. E este ciclo é da forma de uma elipse. Quanto maior é essa abertura da elipse, maior é a energia dissipada ou maior é o desgaste da peça mecânica. Nós aqui vamos utilizar o conceito de autociclos. O que é o conceito de autociclo? É que eu vou ter um baixo nível de amplitude das tensões e, mais ainda, eu vou admitir que as deformações
trabalhe no campo elástico linear. Ou seja, o material vai atingir a fadiga sem ter deformações permanentes, sem apresentar deformações permanentes. Este comportamento esterético vai ser modelado na forma de uma hipérbole, está aqui, a hipérbole, seria exatamente o caminhamento, nós vamos ver aqui logo em seguida, dentro da nossa elipse, do efeito de carga e descarga. Essa hipérbole vai ser construída em função de alguns parâmetros, né? Parâmetros materiais, como o máximo módulo de cisalhamento, as deformações distorcionais do corpo, assim como a tensão máxima de cisalhamento cíclico. Aqui, uma simples visualização, uma demonstração gráfica da trajetória de carga e descarga comportamento esterético. Aqui o ponto A para o ponto B, carga, para o ponto C, descarga, D, descarga, para o ponto E, carga, carga para o ponto F, descarga para o ponto G, carga para o ponto H, e até fechar o ciclo de esterese. E aqui, através de algumas regras, impondo algumas regras, usando algoritmos numéricos, matemáticos, na simulação da nosso comportamento elástico, nosso comportamento não linear dinâmico, na formulação da hipérbole, olha como o caminhamento de carga e descarga é representado dentro de um conceito de esterese. Partimos do ponto inicial, né, do repouso, do início da carga, a carga do ponto A para o ponto B, carga, para o ponto C, descarga, ponto D, descarga, vai para o ponto E, carga, o ponto F, carga, o ponto G, descarga, até o ponto H. Perceba que todos esses pontos, eles se posicionarão numa reta ou numa curva, numa linha em curva traçada, forma que englobe todos esses pontos. Ponto D, aqui, ponto C para o ponto G, ponto A, o ponto B, ponto E, ponto F. Então, essa é a curva que irá simular comportamento não linear no processo de esterese, que é conhecida como backbone curve, ou a curva principal do esqueleto. Bom, definida a carga externa a ser aplicada no sistema, quais são os critérios? Qual é o critério de cedência que vai ser utilizado? O critério de cedência é internamente o próprio software, depois de efetuados os cálculos, ele apresenta na forma de cores pré-definida pelo programador para demonstrar que qual foi a parcela onde as camadas entraram em cedência. E por quê? Há considerável evidência de campo que a maior parte da redistribuição das tensões e deformações permanentes associadas a um movimento, a um processo dinâmico, ocorre logo após a excitação cíclica dinâmica deixar de atuar. E por esta razão, utiliza-se de um processo adicional de cálculo para a redistribuição do campo dinâmico previamente gravado nos intervalos de tempo, que é o período dividido em várias parcelas. E nesse processo posterior, nós utilizamos o conceito do comportamento elastoplástico usando o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. E isso é feito automaticamente, internamente, dentro do software. Definido o nosso critério de cedência, vamos definir o critério de fadiga. O critério de fadiga, este é muito simples. A literatura nacional e internacional demonstra que há uma certa amplitude de tensão que leva um material à fadiga, ou ao início da fadiga. E essa amplitude de tensão, nós podemos correlacioná-la com a máxima, com a tensão de ruptura daquele material. E, logicamente, com o módulo de elasticidade do material. Por exemplo, para o aço, que tem um módulo de elasticidade em torno de 210 mil megapascal, nós podemos considerar 20%
da tensão de ruptura, caso do trilho, por exemplo, dos trilhos, que a tensão de escoamento, de ruptura, é em torno de 800 megapascal, 20% desse valor. Para o concreto, entre 40% e 50% desse valor, aqui, ó, 45%, 47%. E o asfalto, 55% do valor do módulo, que está em torno de 2, 3, entre 2 e 4 mil megapascal, o concreto entre 30 e 40 mil megapascal. Definido esses valores, simplesmente leva-se ao conhecimento do cálculo que a máxima tensão acumulada em qualquer um dos materiais de trabalho de tração, os mais nobres, no caso do pavimento ferroviário, seriam os trilhos e os dormentes, não ultrapassem nem o valor do concreto e nem o valor do aço. Simplesmente esta informação. E vamos aqui apresentar, seguir um exemplo de cálculo para ficar mais claro, tentar melhor entender esses conceitos anteriormente definidos. Tem aqui uma seção tipo de um pavimento ferroviário. Estão ali os trilhos, a seção transversal, dormente, camada de lastro, sublastro, a camada de reforço, a camada final de terraplenagem e o subleito. E dados. Vamos acelerar um pouco, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Está aqui os dados, né? O trilho, suas características, lastro de pedra, sublastro, subleito. Resultados. Primeiramente, vamos ver os resultados induzidos, os esforços induzidos nos dormentes. E vamos apresentar, paralelamente, o que vai acontecer com os dormentes e a fadiga das outras camadas do material, da estrutura do pavimento. Então, nós temos aqui... Então, a intenção aqui é mostrar a evolução com o ciclo de repetição de um eixo truque com 34 toneladas ou a roda com 17 toneladas, o que é que vai acontecendo em termos de deformação permanente e fadiga nos trilhos e no dormente. Na seção, tendo aqui a seção transversal, vamos primeiramente ver para o dormente. Observe que para 1000 repetições do eixo truque, a fadiga atinge no trilho, no dormente, desculpa, atinge aqui, está nesse ponto. Quando se aproximar dessa linha, esta linha é o início da máxima amplitude de acumulada de tração que poderá levar o dormente à fadiga. Observe que logo em 1000 repetições, o lastro já começa a entrar em deformações permanentes. Ou melhor, há um desarranjo, um aumento de volume do material britado do lastro. E aqui está, a 1000 repetições, qual é a tensão de tração que já atingiu no dormente. Olha aqui, que a tensão limite é 168 toneladas por metro quadrado, e a 1000 repetições, nós estamos aqui a 49,89 toneladas por metro quadrado. Está longe, um pouco distante da fadiga, mas já começa a ter deformações permanentes. Teoricamente, nós deveríamos parar nesse ponto, porque eu estou trabalhando com fadiga de alto ciclo e não se admite que em nenhuma das camadas do pavimento haja deformação permanente. Mas vamos continuar, é uma questão didática, a evolução da fadiga e as deformações permanentes. Veja que com 100.000 repetições do eixo truque, olha, praticamente todo o lastro já está entrando em degradação, fofando, se deteriorando, aumentando de volume, induzindo tensões de atração no dormente, que não estava previsto no cálculo, e consequentemente nos trilhos. Veja que nessa situação de 100.000 repetições, nós estamos mais próximos ainda da linha de fadiga do concreto, do dormente, partindo do princípio que ele é concreto sem armadura. Não tem armadura.
A seguir, vão 500 mil repetições. Olha a situação do lastro e a amplitude, a tensão que vai dar o início da fadiga do dormente, sem aço, sem estar armado, tá? Se aproximando. Em 1 milhão de repetições do eixo, já estamos atingindo o sublastro, é como se já estivesse adentrando, começa a adentrar o lastro do sublastro, e aumentando mais ainda as deformações permanentes e o nível de tensões no trilho e no dormente no trilho. E nesse ponto, praticamente, nós atingimos já a fadiga no concreto do trilho. Então, o trilho do dormente, desculpe, o dormente, a partir desse momento, terá que ser armado. Claro, que ele tem que estar armado desde o início do processo. E, finalmente, as 5 milhões de repetições do eixo truque, olha, já entrou em fadiga, começou a entrar em fadiga o dormente, não armado, a tensão limite é inferior à tensão acumulada, a amplitude acumulada devido à repetição de 5 milhões de repetição do eixo. E olha aqui o que está acontecendo com o lastro. O lastro já adentrou, já penetrou no sublastro. Esse é um problema muito comum em todas as ferrovias brasileiras que transportam cargas pesadas, construídas em solos naturais, em solo laterítico, estabilizado granulometricamente. Bom, a 30 milhões de repetições é um desastre aí, já não tem desencarrilhamento e vai provocar, só Deus nos acuda, no nosso pavimento ferroviário. Tendo essa informação sobre os dormentes, vamos agora entender o que acontece com o trilho ferroviário. Aqui é uma seção longitudinal, simplesmente da seção transversal, nós passamos por uma seção longitudinal para entender o nosso trabalho. Aqui, eu utilizei duas situações, né? Dizer que 3 situações para 10 milhões de repetições do eixo truque, para mostrar para vocês o que acontece, ó, né? 10 milhões anteriormente, nós já estamos aqui no lastro, sublastro, no reforço das camadas de terraplenagem, tudo em deformação permanente. E vejam que já 10 milhões, o nosso trilho já entrou em processo de fadiga, já começou a fadigar. A tensão acumulada é bem maior do que a tensão limite do aço do trilho. Eu continuei de 10 milhões para 30 milhões, mostrando o desastre que nós tivemos anteriormente. O trilho já, nesse caso, já está mesmo entrando em processo de fadiga e podendo também acarretar um desencarrilhamento. Tá? Então, a finalidade aqui, a minha função, o objetivo, é mostrar de uma forma muito simples o processo de desgaste, fadiga e deformações permanentes que se dá num pavimento ferroviário de uma maneira didática muito clara e com software, com uma forma matemática de cálculo direta. Com esses resultados já está dimensionado o meu pavimento ferroviário. Eu agradeço, né, a atenção e acho que a via da análise dinâmica é a via correta, porque nós temos o verdadeiro resultado do fenômeno físico, que é uma carga em movimento de uma composição ferroviária. Muito obrigado e até um próximo vídeo.